Olá a todos, meu nome é Cleide, eu sou advogada atuante nas áreas trabalhista e civil e resolvi fazer esse canal por sugestão de uma amiga que me via esclarecendo as dúvidas das pessoas sem cobrar pela consulta. E aí ela sugeriu que eu deveria abrir um canal, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos. E de fato ela tem razão. Então, para tentar ajudar as pessoas nas dúvidas que elas têm, eu resolvi criar esse canal. Então, se você tiver alguma dúvida jurídica, principalmente, e quiser enviar, eu vou fazer vídeos ou através do PowerPoint, tentar fazer um tutorial para tirar a sua dúvida. Neste primeiro vídeo, eu vou tirar uma dúvida de uma amiga sobre honorários periciais e a possibilidade de parcelamento. Essa pessoa chegou a mim através de uma amiga e essa pessoa me fez a seguinte pergunta: doutora, eu e minhas irmãs temos uma ação de inventário e saiu uma decisão determinando os honorários periciais de 67 mil. Acontece que nós não temos dinheiro. Nós somos assalariados, ganhamos menos de 5 mil reais cada uma. E tudo bem, o patrimônio do inventário é grande, mas não tem dinheiro. São imóveis que estão com dívidas e o pouco dinheiro que tinha, que o meu pai deixou, nós usamos para custear as taxas iniciais do processo, inclusive do advogado. Neste caso, o que a gente pode fazer com esse valor tão alto de honorários periciais? Eu respondi para ela, né, que ela poderia recorrer e demonstrar para o juiz que, apesar de ter um patrimônio um pouco alto, as dívidas que cercam esse patrimônio também são altas. E também ela pode tentar demonstrar que ela tem boa vontade de pagar, quer pagar e pedir um parcelamento, né? O parcelamento está previsto no artigo 916, que trata dos embargos da execução. Então, você pedir um parcelamento para pagar uns honorários periciais. Não é certo, os peritos vão ficar muito bravos com isso? Provavelmente sim. Mas a gente tem que ter em mente que uma dívida não pode tornar o executado, insolvente. Então, é possível o juiz reconhecer sim o parcelamento, tá? Você tem, para pedir o parcelamento, o ideal é você depositar 30% do valor devido e pedir o saldo restante em 6 parcelas. Ah, doutora, mas isso ainda fica alto. Ok, então você tem que usar da sua boa-fé e demonstrar ao juiz que isso ficaria alto, que você não conseguiria pagar isso. Como você vai fazer isso? Juntando os seus recibos de pagamento, seus extratos bancários, a sua declaração de imposto de renda, as suas despesas mensais, porque o juiz precisa ver as suas despesas mensais, que nem no caso dessa pessoa que me consultou. Ela ganha esse valor? Sim, mas ela mora de aluguel, ela tem uma filha, ela tem as despesas mensais dela de comida, água, luz, telefone, escola da filha, plano de saúde. Então, tudo isso é levado em consideração pelo magistrado, porque você não pode se tornar insolvente para pagar dívida processual. Outra coisa também você pode oferecer um bem como um pagamento, requerendo que esse bem vá a leilão, à asta pública. Só que o que você tem que ter cuidado,
quando você faz isso, o bem tem que estar desembaraçado, não pode ter nenhuma restrição, tem que estar quitado. E você tem que ter em mente que quando você oferece um bem como garantia e pede que ele vá a leilão, quando o juiz for determinar a asta pública, ele vai determinar um lance mínimo. Em geral, os lances mínimos determinados pelos magistrados em geral fica em torno de 20% e 50%. Então, por exemplo, se você manda um bem que custa 100 mil reais, oferece ele como garantia de pagamento, como pagamento, e pede que ele seja enviado para a asta pública, você tem que ter em mente que esse bem, se ele custa 100 mil reais, muito provavelmente o lance inicial dele vai ser 20 mil, ou 30 mil, ou 50 mil. Então, sempre vai haver uma perda do valor do bem. Por isso, muitas vezes, o parcelamento é o menos prejudicial à parte. Só que lembrando que é preciso ter cuidado, porque, de acordo com a legislação vigente, não é possível parcelamento no cumprimento de sentença. Então, é preciso ter cuidado na hora de pedir. Se as partes não ganham o suficiente para pagar a dívida, é preciso juntar documentos e comprovar. E, mais ainda, ter consciência de que os honorários, eles têm natureza alimentar, os honorários periciais, que é o que a gente está falando aqui. Eles têm natureza alimentar. E você tem que ter cuidado que na hora de demonstrar a sua falta de condições de pagar, você tem que ter o cuidado de que tem que mostrar para o juiz que você quer pagar sem comprometer também o seu salário, a sua verba mensal, que também tem natureza alimentar. O salário tem natureza alimentar também. Então, são dois bens jurídicos, no caso, nesse caso, o seu salário, que tem natureza alimentar, e os honorários periciais. São dois bens jurídicos de mesma natureza. Então, o juiz, ele vai analisar isso, vai ser plausível ao analisar. Ele vai tomar cuidado. E quando o processo, gente, nada mais é do que uma história. Você tem que contar uma história que faça sentido para o juiz e que não esteja contra a lei. Pedir o parcelamento e não se tornar insolvente não é contra a lei. Então, muito provavelmente, é provável que você tenha sucesso, dependendo do profissional que você contratar. Principalmente agora, por causa da pandemia, a maioria das pessoas tá em dificuldade. Então, como o Código Civil prevê que o juiz deve determinar a execução pelo meio menos gravoso, é possível que você consiga, sim, o parcelamento destes honorários sem ter que indicar ou oferecer nenhum bem seu como garantia ou para venda em leilão, a fim de que você possa quitar essa dívida, tá? Eu espero ter ajudado. Eu espero que vocês gostem do canal, que vocês enviem suas dúvidas. Eu vou fazer tudo para respondê-las na medida do possível. E é isso, gente. Muito obrigada. Tenham um bom dia e qualquer dúvida, manda nos comentários que a gente tenta responder da melhor forma possível.